Nesta aula, vamos aprender um pouquinho sobre os vírus, como eles atuam no nosso organismo e especificamente também sobre o coronavírus. Então, prestem atenção a todas as explicações, a todos os vídeos, com bastante atenção para que a gente consiga realizar todas as atividades. Mas antes, vou mostrar rapidinho como nós vamos navegar depois lá na nossa sala de aula, ok? Esta é a nossa salinha, certo? O primeiro que vocês clicaram hoje foi na lousa, na aula do dia. Então, primeiro vocês vão assistir toda a explicação do conteúdo, depois vocês vão lá no 2, leitura de leite, ok? Depois que assistirem a leitura de leite, lembra? Sempre a gente precisa clicar o botãozinho de voltar do nosso aparelho, tá? Para poder voltar a essa página aqui da nossa sala. Depois vocês vão para o 3. O 3, o 4 e o 5 eu vou explicar logo depois que acabar as explicações da nossa aula, tá? Mas vocês hoje vão seguir sempre a sequência dos números para realizar as atividades. Combinado? Então, bora aprender? Smile and Learn! Hoje vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Achoo! Você já se perguntou por que a gente fica gripado? Achoo! A culpa pode ser de um vírus. Você sabe o que são os vírus? Preste atenção que nós vamos contar para você. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro e vai ser copiado muitas vezes, infectando todo o organismo. Por isso, às vezes são chamados de agentes infecciosos. Estrutura dos vírus. Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. A sua estrutura básica é formada por uma camada exterior chamada capsídeo e o material genético que se encontra no interior. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético, que pode ser RNA ou DNA, contém a informação necessária para elaborar e formar a estrutura completa do vírus. Alguns vírus podem ter uma camada adicional em volta deles. No caso do coronavírus, essa camada adicional ela é formada por lipídios, que é gordura. Está aí a grande chave para desvendarmos o porquê que o sabão é tão eficiente no combate contra o coronavírus. Por que será que é tão importante lavarmos as mãos? Vamos aqui pensar numa situação. Quando temos uma louça suja, ela está suja normalmente, muitas delas de gordura. O que a gente utiliza para tirar essa gordura do prato? Pois é, muito bem, o detergente, o sabão. Por quê? Porque no sabão existe uma substância capaz de quebrar essas moléculas de gordura que ficam lá no prato. Por isso que o prato fica limpinho, sem gordura alguma. Tá, e no vírus? O sabão tem a mesma função. Ele serve para quebrar essa camada protetora do vírus, expondo a parte do núcleo dele. É aí onde ele é eliminado, pois ele perde todo o poder. Ele perde a sua camada protetora e perde também a única forma de se ligar às nossas células para entrar dentro das nossas células e contaminar o nosso organismo. Olha aí o porquê o sabão tá tão importante, hein? Por isso, lembre-se sempre de lavar as mãos, hein? Vamos continuar? Como os vírus são transmitidos? Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir.
Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência. Vacinas. Como já tínhamos te contado antes, alguns vírus produzem doenças como a gripe. Por sorte, temos o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela defesa contra os vírus. Como método de prevenção, existem as vacinas. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer os vírus. É tipo quando conhecemos uma pessoa nova, ela deixa de ser desconhecida. Assim, sempre que virmos esta pessoa, vamos reconhecê-la. A mesma coisa acontece com as vacinas e o sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus para ele e, se em algum momento este vírus aparecer no nosso corpo, o sistema imunológico vai se lembrar e poderá agir. Assim, evitamos ficar doentes. Por outro lado, temos os remédios, que podem aliviar os sintomas, mas não podem nos curar de uma infecção viral. Doenças. Algumas doenças comuns produzidas pelos vírus são a gripe, os resfriados e algumas gastroenterites. Alguns vírus ainda não têm uma vacina para combatê-los, por isso podem chegar a ser mortais. Para resolver este problema, os cientistas do mundo todo trabalham muito para encontrar as vacinas que vão salvar milhões de vidas no futuro. Existem doenças causadas pelos vírus que não têm mais um efeito tão forte, por causa do uso das vacinas, como, por exemplo, o sarampo, a cachumba e a rubéola. No entanto, para a gripe, é recomendável que a população de risco, como as crianças, os idosos e as pessoas com asma, tomem a vacina todos os anos. Isso é tudo sobre os vírus. Legal, né? Agora que já aprendemos um pouco sobre os vírus, vamos estudar especificamente sobre o SARS-CoV-2, mais conhecido por aí como coronavírus, causador da doença do Covid-19. De onde ele vem? O que come? Dorme até tarde? Já temos algumas respostas sobre o mais famoso vírus do planeta. Corona significa coroa numa língua muito antiga chamada latim. Eles são muito, mas muito pequenos. Mesmo com o microscópio não dá para enxergar. Sim, doutora! Somos pequenininhas! Mas em compensação somos milhões! Zilhões! Oi, gente! Meu nome é Corona. Eu e meus amigos vírus e bactérias estamos espalhados pelo mundo. Nós vivemos na sua pele, roupas e brinquedos. Olá, coronavírus! É verdade, mas alguns de vocês, como seus primos gripe e resfriado comum, às vezes podem deixar as pessoas bem doentes, né? Sou obrigado a reconhecer que sim, eu também posso deixar vocês bem mal com Covid-19. Mas pera, atualmente sou mega famoso na mídia e nas redes sociais. E não precisa ter medo, viu? É verdade, nada de medo. Muita gente tem só sintomas leves, principalmente as crianças, mas elas podem carregar o vírus. É por isso que os pequenos estão falando com o vovô e a vovó por telefone e internet, e as escolas seguem fechadas. Sim, as crianças ajudam muito a proteger os velhinhos. Sabia que eu pulo de pessoa para pessoa pela tosse, espirro e quando alguém encosta em alguém? Daí é só coçar o nariz, os olhos e a boca que eu entro e me multiplico tipo pipoca na panela, sabe? Daí é importante lavar as mãos com sabonete pelo tempo que demora para cantar um parabéns para você. E quando estiverem dando aquela voltinha na rua, devem ter uma distância de mais ou menos 5 passos dos outros, tá bom? E de máscara, por favor. Bem lembrado. Mas o super segredo é outro. Tem um super segredo, doutora? Sim, senhor. O super segredo é ficar em casa. Se ficarmos em casa, não estaremos expostos ao vírus. Ai, é verdade. Se vocês ficarem em casa, eu vou ficar isoladinho e desapareço. É o meu fim. Mas, doutora, pera lá. Quando será meu desaparecimento da Terra e do Universo? Isso só depende do nosso esforço em ficar tranquilinho em casa enquanto os cientistas criam uma vacina. Mas não fica triste. Quando tudo passar, a gente vai sempre lembrar de você como o cara mais chato que já passou pela Terra. Ai. E vocês sabem identificar quais são os sintomas
da Covid-19? Vamos verificar? Pois na nossa atividade de hoje, teremos que fazer essa identificação lá na apostila, na página 5 e 6, hein? Então vamos ver? Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Muito bem, mantenha sempre esses números aí numa agenda de fácil acesso para vocês, tá? Sempre que precisarem, que tiverem uma dúvida a respeito do Covid-19, né? Se vocês apresentarem alguns sintomas e tiverem dúvidas, entrem em contato com um dos canais do TeleSUS, ok? Agora, vamos às nossas atividades? Vamos lá! Na página 5, nós temos um caça-palavras, onde vocês terão que procurar alguns dos sintomas da Covid-19. Esses sintomas estão aí no banco de palavras, acima do nosso caça-palavra, ok? No 2, nós temos uma atividade prática bem divertida, bem legal. Então, olha só, nós temos aí 3 experiências científicas, tá? Na letra A é o teste da beterraba, no B é o vírus de glitter e no C é o destruindo o vírus. Então, olha só. Vocês deverão escolher uma das 3 experiências científicas para vocês desenvolverem aí na casa de vocês, tá? Verifiquem todos os materiais que serão necessários para verificarem qual vocês conseguem desenvolver melhor. Feito isso, vocês vão ler com atenção as instruções desta experiência. Então, eu vou pegar como exemplo a experiência A, tá? Então, o teste da beterraba. Tem aí os materiais necessários, depois como fazer, logo depois vem a conclusão. Na conclusão é uma pergunta, onde vocês deverão explicar o que aconteceu na experiência, tá? E responder a perguntinha. Então, olha aí, no teste da beterraba, pergunta assim: quem assou o nariz com lenço de papel deve lavar as mãos depois de fazê-lo? E por quê? A experiência que vocês vão desenvolver, ela responde isso. E aí vocês devem chegar à conclusão do porquê que isso acontece, tá?
No vírus de glitter também. Lá na conclusão tem uma pergunta. Quem fizer a experiência do vírus de glitter terá que responder a pergunta: como o vírus passa de uma pessoa para outra? Então, ele vai desenvolver a experiência, vai entender o que aconteceu ali na experiência e vai explicar como o vírus passa de uma pessoa para outra, tá? Essa é a conclusão. Então, eu preciso fazer as 3 experiências? Não. Você vai escolher uma das 3 experiências, vai desenvolvê-la, vai gravar você fazendo essa experiência e vai explicar o que está acontecendo e responder a pergunta desta experiência que você desenvolveu. As outras perguntas serão respondidas amanhã na nossa correção, tá? Agora, olha que bacana. A proposta da Pro não é que eu responda as perguntas e chegue por vocês. É que vocês compartilhem conhecimento. Como nós vamos fazer isso? Vocês vão me enviar o vídeo, né, de vocês fazendo a experiência, explicando, chegando à conclusão, e a Pro vai selecionar aqueles 3 vídeos que melhor explicam para que vocês possam explicar aos colegas de vocês, né? O que aconteceu na experiência e a conclusão que vocês chegaram, tá bom? Então, caprichem aí no vídeo, mandem o vídeo para a Pro e é muito fácil de me enviar, tá? Quando eu posto a aula do dia, aparece o meu número de telefone ou o meu nome, né? Junto da postagem. Você vai clicar neste número ou nome que aparece para vocês e vai aparecer a opção Conversar com. Clica nessa opção, Conversar com, que vai direcionar vocês para a página do WhatsApp para uma mensagem direta para a professora, tá? Daí é só me enviar o seu vídeo e a Pro vai selecionar aqui um vídeo para cada experiência. Combinado? Guardo o vídeo de vocês, hein? Agora vamos para o exercício 3. No 3 é uma cruzadinha. Tá fácil, fácil. É só responder as perguntas e as respostas é só encaixar ali na palavra cruzada, tá? Tem o número na cruzadinha e aí você coloca o número correspondente. Agora, vamos voltar lá para a nossa sala de aula virtual. No início da nossa aula, a Pro falou que o 3, o 4 e o 5 eu iria explicar aqui no final da aula. Pois bem, vamos lá para o número 3 para vocês entenderem qual será a atividade que faremos agora. No 3, eu vou clicar aqui no microscópio e ele vai me abrir uma página de pesquisa. Então, é uma página que pode demorar um pouco para carregar. Se você tiver dificuldade em abrir, você volta nesse vídeo, trava nessa imagem que a Pro está colocando e aí você responde de acordo com os números que você vê aqui, tá? No meu vídeo. Mas isso se você não conseguir fazer pela pesquisa, tá bom? Porque o ideal seria você movimentar essa pesquisa para pegar dados mais atualizados, tá? Como eu disse, esses números eles são atualizados o tempo todo. Então, vamos lá. Aqui nós temos um gráfico do Covid-19 no mundo, tá? Então, olha aqui a situação do Brasil e dos Estados Unidos, né? Da América em geral. Olha como o nosso gráfico tá bem vermelho, o que quer dizer que está pipocando de casos de Covid. É a região, uma das regiões que mais tem casos. Vamos verificar isso agora com os dados que estão obtidos aqui? Então, aqui em cima, o primeiro número que nós temos, olha lá, eu vou dar um zoom, é o número de pessoas infectadas no mundo. O que a Pro quer que vocês façam? Eu quero que vocês escrevam este número em numeral. Então, o número que tiver no momento em que vocês fizerem a pesquisa, provavelmente vai ser diferente deste da Pro, tá? Então, vocês vão anotar o numeral e embaixo vocês vão escrever este número por extenso, tá bom? Eu quero a escrita. Que número que representa, né? Que número que é esse, tá bom? Então, eu quero o numeral e o número por extenso.
do total de casos. Então, anota aí, total de casos no mundo, tá? No planeta. Embaixo, nós temos aqui, ó, os casos por região, tá? Aqui por região, eu vou diminuir um pouquinho dos países, das regiões, em ordem, né, de contaminação. Então, nós temos o que está em primeiro, segundo, terceiro, e aí vai indo, né? Vocês vão acompanhando aqui os números e vai descendo. O que a Pro quer que vocês pesquisem? Primeiro, em que posição está o Brasil? Qual é a colocação do Brasil neste ranking, né, de maior número de casos de Covid? Então, vocês vão olhar aqui os dados e vão colocar qual é a posição do Brasil neste ranking. Quem está em primeiro lugar? Quem está em primeiro lugar? Depois, qual o país que está abaixo do Brasil? Qual é o país, o próximo país que está abaixo do Brasil? Tá? E a outra pergunta é: existem países que têm menos de 100 casos? E vão verificar se existe algum lugar com menos de 100 pessoas contaminadas, tá? Então, eu tô aqui abaixando. E aí, será que existe? Olha, tem bastante lugar, né? Abaixa, 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 abaixa bem. E aí, será que existe algum lugar com menos de 100 casos? Opa! Ó, já cheguei aqui, ó. Tem lugares com menos de 100 casos. E aí, eu quero que vocês me falem. Quantos são esses locais com menos de 100 pessoas contaminadas e o nome desses locais, tá bom? E quanto tem em cada um deles. Tá, este é um dos dados. Agora, nós vamos para aqui, ó, depois do gráfico, tá bom? Tem o número de mortes. Vocês registrem para mim a posição do Brasil em números de mortes por Covid e este número eu quero ele por numeral e por extenso, ok? E é isso. E amanhã a gente conversa um pouquinho mais sobre este gráfico, tá? Analisem as informações, né? Podem mexer no gráfico à vontade. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar para a professora, tá bom? O importante é a gente refletir sobre essas informações que nós vamos descobrir aqui no gráfico. Combinado? Agora vamos voltar lá para a nossa sala de aula e vamos para o 4. O 4 é um quiz, de fato ou fake, tá? Você vai clicar no quiz e ele vai te perguntar. Aqui, ó, você vai clicar no xizinho e aí ele vai ter uma pergunta. Com tudo que a gente viu ali nos vídeos, né, com tudo que a gente já sabe, já tem de conhecimento, vamos ver se vocês estão afiadinhos. Vamos testar o conhecimento. É só clicar em Vamos Começar. E ele faz a perguntinha e você responde se é fato ou fake. Clica na sua resposta e aparece a pergunta próxima ou continuar, beleza? Terminou tudo, volta para a nossa sala de aula. E aí é o 5. O 5 é um jogo Heróis da Pandemia. São vários joguinhos em um só, que também ensinam pra gente. Então, a gente precisa ler as informações que eles nos mostram. Então, eu vou colocar aqui o idioma em português. Vou fechar aqui. É importante lermos as informações que ele está trazendo pra gente, pois isso é uma forma de aprendermos, tá? É mais conhecimento para que a gente possa se manter seguro e saudável aí nesse momento, tá? Olha lá, ele pergunta se você quer entrar com o Facebook, né? Eu vou colocar aqui depois, não é obrigatório, tá? E jogar.
Aí ele coloca ali, fase 1, distanciamento social. E ele explica como que é. E aqui em cima, ele tá explicando o que precisa fazer. Então, nesse joguinho de distanciamento social, você não pode deixar os verdinhos chegarem perto. Você tem que manter eles afastados, empurrando eles. Senão eles saem contaminando todo mundo. Que a Pro aqui não tá conseguindo, mas eu quero ver vocês conseguindo direitinho. Olha quanta gente foi contaminada. Mantém distanciamento. Ah, consegui afastar um, ó. Consegui. Tô com 147 pontos. E aí, quantos pontos será que vocês farão, hein? E aí tem mais de um jogo. Finalizando o jogo, deixa eu ver se vai aparecer aqui pra gente. Isso, olha só. Então, ele me dá aqui a minha pontuação e ele dá aqui, ó, você sabia pra gente. Então, vocês vão clicar nesse você sabia, tá? Vão no ler mais para vocês obterem essa informação e depois vocês clicam em continuar, que aí ele vai abrir uma outra possibilidade de jogo para vocês, tá bom? Que é a próxima fase. Então, divirtam-se, aprendam e até a correção de amanhã, pessoal. Um beijo da Pro.